Boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar nossa apresentação. O nosso tema é garantindo a segurança e comodidade aos clientes no contexto do Open Banking. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa parceria com a SGD no portal GovBR, um portal do governo federal que disponibiliza diversos serviços aos cidadãos. Então, vamos lá. A gente vai se apresentar, antes de iniciar a apresentação, de fato. Eu sou o Caio Vieira, trabalho no Banco do Brasil tem 12 anos, atuo atualmente na área de negócios digitais do Banco do Brasil e lá eu atuo como assessor sênior nas integrações digitais e Open Banking, mais na frente de parcerias negociais. E a gente tem aqui com a gente também o Franco. Boa tarde, gente. Sou Franco Pellucci, sou especialista de segurança em TI aqui no Banco do Brasil. Já trabalho há um bom tempo aqui na diretoria de tecnologia, uns 10 anos de diretoria de tecnologia e uns 13 de banco já. Atualmente eu estou mais voltado também para a parte de Open Banking e vamos falar um pouco aí dessa integração que a gente fez. Legal. Então, pessoal, a gente está fazendo uma analogia aqui com Star Wars. Em lugares não tão distantes, o jeito de fazer banco, de ser banco, já não é mais o mesmo. Então, a gente percebe que, colocando aqui dos anos 80 para cá, o jeito de fazer banco ele vem sofrendo várias alterações ao longo desse período. Tanto quando a gente substituiu os caixas físicos por caixas eletrônicos, na verdade, aprimorou o serviço, né, de fato, trazendo serviços bancários que antes eram possíveis somente nas agências, deixar que o cliente se autoatenda. E também, mais recentemente, dos anos 90 para cá, com o advento da internet, a gente teve uma mudança significativa, bem disruptiva, da forma como a gente faz negócio com os nossos clientes, né? Colocando a nossa prateleira de produtos e serviços à disposição do cliente num canal antes não utilizado, né? Que é o Internet Banking. Então, tranquilo, vamos dar sequência. Nesse sentido, eu vou falar um pouquinho do cenário que a gente está inserido, qual universo a gente está inserido, e aqui falar um pouco do cenário, de como o Banco do Brasil tem atuado nesse segmento de Open Banking, de integrações com parceiros, né? Disponibilizando os nossos serviços e consumindo serviços de terceiros em nossos canais. Vamos lá. Aqui a gente colocou uma perguntinha, que é, vamos ser sinceros, as pessoas não gostam de ir ao banco e às vezes nem de falar sobre. Essa pesquisa ela foi realizada com um público mais jovem, com os millennials, e 71% desse público prefere ir ao dentista a ir numa agência bancária. Então aqui a gente vê uma certa aversão dos jovens a ir numa agência bancária, né? E 33% deles acreditam que não vão precisar de um banco na vida. Acredito que aqui o banco como ele existe hoje, né? Pressupondo a ida do cliente numa agência, pressupondo essa relação mais humana de ter, de fato, que se deslocar e acessar um serviço que hoje já está na mão dos clientes, né? Então, vamos lá. Dando sequência a essa pesquisa, a gente faz uma relação aqui de melhoria, né? A gente pressupõe, a gente vê uma melhoria do serviço do banco a partir de uma interação mais positiva e mais próxima dos nossos consumidores. Então, o banco vem modelando os seus serviços para atender a demanda dos consumidores e a gente não faz isso sozinho, de fato. A gente precisa desse input dos consumidores, de observar o comportamento deles, para, de fato, trazer uma experiência épica para eles, né? Então, aqui, 70% desses jovens acreditam que o jeito que a gente paga as coisas será totalmente diferente no futuro. Como eu falei anteriormente, a forma como o jeito de ser banco hoje tende a não ser a mesma no futuro, né? Então, a gente está observando esses movimentos e nos adequando para que a gente seja relevante também para esse público no futuro. E aqui fazendo uma analogia com
com um termo, My Data, My Rules, que é mais minhas informações, as minhas regras. Isso aqui está bem alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados, que pressupõe que as informações não mais são de poder das instituições, e sim dos clientes. Então, aqui é uma mudança também disruptiva, que tende a tornar o mercado mais competitivo e dar autonomia para o cliente escolher onde ele vai querer manter as informações dele, de fato. Legal. E qual é a nossa nave? Qual o tamanho, né? O que é o Banco do Brasil? Como é que o Banco do Brasil... Quem é o Banco do Brasil nesse cenário? Aqui eu vou trazer alguns números para que vocês tenham ideia de qual é o tamanho dessa nave, né? Aqui hoje o Banco do Brasil, ele gerencia milhões de dados e informações valiosas. Dentre elas, a gente tem na nossa base 67 milhões de clientes, 130 bilhões de valor de mercado, é um valor bem significativo, 1 trilhão de recursos administrados, 4 mil agências, e aqui eu falo também de pontos físicos de atendimento, não só agências de fato, 680 bilhões de carteira de crédito e 92 mil funcionários que fazem essa nave junto com os clientes que ela se mova, né? Que ela continue em movimento e atendendo às expectativas. Aqui alguns números que a gente tem dos nossos canais digitais, bem relevantes também. Esses números eles se referem aos usuários do mobile, do aplicativo do Banco do Brasil, do Internet Banking, que é a plataforma web, e dos TAAs, que são os terminais de autoatendimento. Então, a gente teve no primeiro trimestre de 2020, 29, quase 30 milhões de fato de usuários únicos nesses canais, o que representa quase a metade dos nossos clientes, né? Já estão inseridos de uma certa maneira, uma certa medida nos nossos canais digitais. A gente teve, de fato, 1,1 bilhão de quantidade de transações realizadas em canais digitais do Banco do Brasil, também um número bem expressivo, e mais de 867 milhões de transações com senha realizada também nesses canais. Aqui a gente fala de transações bancárias, de transferências, de contratação de operação de crédito, de pagamentos, e esse tipo de transação pressupõe a utilização de uma senha. Então, vamos lá. Aqui já entrando um pouco no tema de Open Banking. O Open Banking, em tradução literal, ele significa banco aberto, e esse conceito, ele vem para trazer para o banco uma abertura, né? Trazer opções de serviços, de produtos que antes estavam apenas nos nossos canais e que, de fato, a gente consegue expor esses produtos e serviços em canais de terceiros. Nesse sentido, o principal foco nosso tem sido, dentre vários temas, mas um foco que a gente tem observado bastante é a experiência. Em resumo, a gente tem o objetivo de possibilitar que o cliente faça, que ele execute transações bancárias não só dos nossos canais, mas em canais de terceiros, seja numa loja, num e-commerce, seja num supermercado, seja numa compra de uma passagem, numa reserva de hotel. Então, a gente pretende estar inserido nesses momentos de vida do cliente, de forma a ser sempre relevante e não ficar preso no nosso canal, de fato, né? Aqui é como, nesse slide a gente traz um pouco de como o Banco do Brasil, ele enxerga o Open Banking, né? De fato, como eu falei ao longo da apresentação, a gente visa aqui, de fato, a ampliação da nossa atuação além das nossas fronteiras, que é o que eu falei, de estar disponível e acessível ao cliente onde quer que ele esteja, né? Que aí vai de encontro com esse outro tópico, ser cada vez mais acessível aos clientes onde quer que eles estejam, que é de estar, de fato, em canais onde a gente não estava. Traz para a gente uma disrupção e, de fato, um aprendizado, para que a gente desenvolva produtos e serviços, compartilhando dados com os nossos parceiros, compartilhando soluções e co-criando. É um pouco do que a gente fez com a Secretaria de Governo Digital. Aqui já é com o meu amigo Franco, ele vai dar sequência na apresentação.
É contigo aí, Franco. Beleza, Caio, valeu. Bom, pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho da parceria com o governo, né? E a gente vai entrar um pouco mais em detalhes assim do que a gente enxergou em cima dessa parceria, o que foi utilizado, quais eram nossas pretensões, e dar um panorama geral aí. E depois a gente fica disponível aí para perguntas. Do lado do governo, a gente gostou de também trazer aqui um pouco dos benefícios que a gente pôde levar para eles, né? Como redução de custos, o custo de você manter, gerenciar a identidade de usuários, ele é muito alto. Seja pelo onboarding, que é o processo de você cadastrar o usuário e validar que ele é ele mesmo, seja pelo processo de manutenção daquele usuário, seja pelo ciclo de vida das senhas, em que um usuário perde a senha, tem que reiniciar, tem que entrar em contato com o helpdesk. Então, assim, você tem toda uma gama aí de serviços que estão correlacionados à gestão de identidade, que são serviços que dão pouco retorno, né? Na verdade, eles servem para proteger o seu sistema. E isso para o governo ele é custoso, principalmente porque é algo novo para eles, né? Então, assim, a verdade, o governo é relativamente jovem aí em relação a serviços via web, se comparado com os bancos. E para a gente, isso é algo que já está meio que consolidado, né? Nós, bancos, já temos esse custo aí sistematizado, faz parte do nosso business aí, e o incremento adicional aí de ônus para a gente numa integração como essa é quase que insignificante. Outro passo é a questão da mitigação do roubo de identidade, né? Uma coisa interessante, durante as pesquisas que a gente fez para essa integração, a gente acabou entrando em muitos sites, né, para fazer pesquisa, e um deles é o próprio Reclame Aqui, para entender um pouco também o cenário do usuário final, né? E a gente acabou encontrando muita gente reclamando foi tentar se cadastrar no governo federal e o CPF dele já estava cadastrado com outro e-mail e telefone, dificultando até a recuperação da própria identidade, né? Então, a pessoa às vezes tinha que ir até uma agência do INSS para poder conseguir recuperar a identidade dele junto ao governo federal. E aí, assim, existem outras formas de você ter o acesso ao governo federal, como certificado digital, ou então o código NAI, que é uma integração que já existia previamente com muitos bancos, mas ela pressupõe você entrar no home banking de cada um dos bancos, gerar uma senha provisória e ir no site do governo federal e fazer todo o onboarding de forma manual enfim. É um processo um pouco moroso e também não é muito fácil você obter essa senha dentro dos bancos. Normalmente ela não está num caminho muito fácil. Se vocês tiverem curiosidade, no site do GovBR tem a instrução para cada um dos bancos de como obter essa senha. Acho que tem até uma curiosidade também em relação ao roubo de identidade também, que é o cadastro no governo federal você consegue fazer com CPF, nome e data de nascimento, se não me engano, e nome da mãe. E aí acabaram eu fiz o teste, eu cadastrei minha filha, até para proteger, quando ela crescer, eu dou para ela a senha dela. Mas eu cheguei a ver, assim, uma curiosidade, minha filha tem 2 anos de idade, tá? Então é o seguinte, a gente chegou a verificar casos em que o escritório de contabilidade andou cadastrando seus clientes, até por inocência, né? Então, assim, um monte de cliente reclamando, ou então, enfim. E isso é um aprendizado também que o governo teve em relação à validação dos próprios usuários que estão entrando dentro do portal GovBR. E onde é que o banco entra nisso, né, na mitigação do roubo de identidade? A gente tem um onboarding extremamente consolidado, né, até para evitar fraude no sistema bancário financeiro. E com a confiança que a gente pode dar, a pessoa pode ir lá resgatar a conta dela por intermédio da autenticação com o Banco do Brasil. Então, ela pode fazer acesso ao GovBR, eventualmente trocar senha, por exemplo, que está cadastrada no portal do Gov, ou simplesmente usar o acesso somente com o Banco do Brasil. Enfim, tem várias opções. Trocar o e-mail, o telefone que está cadastrado lá, a partir do acesso feito com o Banco do Brasil. Outro ponto é o acesso ao ecossistema de segurança bancária, né? Isso é uma coisa que requer muito investimento, né? A gente até chegou a fazer algum clipping também em relação ao volume de investimento que os bancos têm feito nos últimos anos, né? E a cifra é altíssima, né? Assim, acho que dezenas ou centenas de milhões, salvo engano.
E isso é um negócio que para o governo seria muito oneroso, né? O dinheiro dos nossos impostos aí que estariam sendo gastos com segurança para a gente mesmo, caso ele faça esse investimento. Não que seja um investimento ruim, mas por que não utilizar o investimento que já foi feito por algum banco? Afinal, a maioria não, da população, esse eu até... Cara, você sabe se a maioria da população tem conta em banco? Eu acredito que não, né? Não, o, Não, né? não, acredito que não também. Então, assim, a gente tem uma grande fatia aí da população com contas em bancos, né? E esse pessoal já está, em tese, com acesso ao sistema bancário, e por conta disso, o dinheiro já foi gasto com essa parte de onboarding, de validação de identidade e tudo mais. Então, por que o governo gastar duas vezes com isso? Afinal, por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa estatal, né? Então, nós querendo ou não, o nosso patrão aí é o Ministério da Economia, né? Então, assim, é um gasto duplo, né, pelo governo. Então, acho que esse duplo investimento não é legal. Outra questão também do sistema bancário é a validação da senha, né? A validação da identidade. Com quantas vezes você acessa sua conta no banco? É muito recorrente. Seja com pagamento, seja com transferência, seja com simplesmente acessar e consultar o saldo da sua conta. Então, você está sempre ali acessando a sua conta. E o governo federal ele não tem essa mesma reincidência de uso, né? Então, se você, por exemplo, tem a sua conta lá no GovBR roubada, você vai descobrir o dia que você acessar de novo o site, que às vezes sua senha foi trocada, o NII foi trocado. E já a sua conta do banco, se você perceber um centavo a menos ali, eu te garanto que você vai reclamar rapidinho. Então, eu Exato. acho que é, um, é, um, é uma reincidência muito maior de você estar validando ali sua identidade junto ao banco. Em caso de percepção de fraude, o banco tem como tomar contramedidas, né? Revogar a senha, pedir troca, entrar em contato, enfim, tem várias opções. E aí, isso te dá uma maior segurança em relação a garantir que você está seguro, que sua conta não foi roubada, enfim. Minimizar também prejuízos decorrentes de roubo de dados, não só dentro do banco, mas também dentro do governo federal. E o último item aí foi a questão da pandemia, né? A gente teve o processo aí da integração acelerado por conta disso. O atendimento presencial que existe hoje para validação da conta nas agências do INSS precisava ser reduzido, né? Isso é uma questão, mas com a pandemia não se tornou muito opcional, né? Se tornou quase que obrigatório, porque você não tem condições de ir lá e, enfim, evitar aglomerações. E aí, com essa integração, ela permite que você valide sua conta sem ter que ir presencialmente, né? E te libera vários acessos aí em relação a serviços que o governo fornece nesse portal. Para o lado do banco, né? Quais são os benefícios que a gente encontrou? Afinal, o negócio tem que ser bom para ambos os lados, né? É óbvio que, assim, para quem está ganhando o serviço, isso é muito vantajoso, mas e para o banco? O Banco do Brasil ele tem um compromisso muito grande com o espírito público, isso faz parte da nossa missão. O nosso propósito é cuidar do que é valioso para as pessoas, então a gente considera que não só o dinheiro delas é valioso, mas também a segurança dos dados dela. Então a gente tem um compromisso muito forte com isso, e é uma forma da gente reforçar esse nosso compromisso. Então, é uma questão de posicionamento de mercado mesmo do Banco do Brasil ao fazer esse tipo de integração. Além disso, a gente quis também trazer um valor maior pelo fato do cara ser cliente, da pessoa ser cliente do Banco do Brasil, né? Então, a gente traz uma nova experiência em que o cliente BB, ao usar a plataforma do governo federal, não tem que se preocupar em criar uma nova conta, uma nova senha. Ele só se preocupa em fazer a autenticação ali e poder simplesmente sair usando os serviços, né? E uma coisa muito interessante que a gente também sempre considera é a questão do aprendizado, né? Essa integração ela trouxe para a gente um aprendizado muito grande, porque a gente não tinha nenhuma integração similar a ela. Em que aspecto? No aspecto de heterogeneidade dos usuários finais, né? Então, você tem, por exemplo, integrações com empresas que ofertam crédito consignado, você tem oferta de, deixa eu ver, consultas financeiras, você poder fazer gestão financeira da sua empresa, por exemplo. E isso é bem... exato. E isso gera um público de nicho, né? Então você tem um público bem segmentado ali. Isso não atende a maior parte da população brasileira, obviamente. E aí, em que aspecto o governo federal entra?
você abarca simplesmente toda a população brasileira. Então, você tem desde a pessoa que está tentando fazer inscrição no Enem e quer acessar depois o portal do Enem, você tem a pessoa que quer ir lá no meu INSS consultar alguma coisa, você tem a pessoa que está querendo ter acesso à CNH digital dela no aplicativo via celular. Então, assim, você tem inúmeras pessoas ali que, desde da pessoa mais pobre, a pessoa mais rica do país, fazem uso desse serviço. Isso, para a gente, trouxe uma noção diferenciada em relação ao comportamento do usuário dentro desse ambiente. Dúvidas, problemas, dificuldades, enfim, uma série de fatores aí que a gente está tendo um aprendizado bem precioso aí para esse movimento do Open Banking que já iniciou, né, mas a parte regulada ainda está por iniciar. Vou falar um pouquinho agora da integração em si, né? Hoje a gente está, o final da integração ele utiliza o Office 2.0 com o OpenID Connect, né? Na verdade, o OpenID Connect ele é obrigatório ter o Office 2.0, mas ela não começou com esse propósito, né? Na verdade, a primeira integração ela já começou de muitos anos atrás, que foi a questão do NAI, que é o Código de Acesso ao Meu INSS, aquela senha provisória que eu citei agora há pouco, em que você gera uma senha provisória, vai lá e provisiona o seu cadastro junto ao governo federal. Ela é bem burocrática e tem um fluxo aí que tem uma transição não muito agradável em relação à experiência que o usuário tem de ter que sair de uma página, fazer login, voltar para outra página, iniciar um processo totalmente separado. E aí daí a gente passou para uma outra opção, que foi o seguinte: o governo federal continuaria com a gestão da credencial, faria toda a autenticação, mas o Banco do Brasil seria mais um badge em relação à validação da conta. Que hoje, se vocês tiverem uma curiosidade, lá nas propriedades da sua conta, dentro do governo federal, você tem uma série de badges que você pode obter para garantir que a sua conta está cada vez mais sólida em relação ao governo federal. É o nível de confiança que ele tem de que você é você, né? E aí, o Banco do Brasil seria mais um badge ali. Só que que nem eu comentei também há pouco, é a questão do clipping que a gente fez em relação à perda de identidade, a roubo de identidade, dificuldade em recuperar esse acesso, a gente indicou o uso do OpenID, em que o governo passa a ter propriamente confiança na autenticação do Banco do Brasil, para garantir que o usuário é ele mesmo. Então, nesse ponto, a gente avançou muito. Eu acredito que a experiência realmente ela ficou bem fluida, a gente ainda tem muito que melhorar, obviamente, mas sempre existe espaço para melhoria, mas acho que já é um passo muito grande. E o mais bacana é que toda melhoria que a gente tiver que fazer agora nessa integração em relação à autenticação, o governo não tem mais impacto, então para eles isso é muito transparente, né? Isso acho que é uma das grandes vantagens desses novos protocolos que a gente tem utilizado para fazer integração com os parceiros, né? Esse lado, principalmente da parte de segurança, de elas ter um protocolo que desacopla a segurança da integração de uma forma que isso é muito transparente, né? Acho que todo mundo aqui, caso não conheça o Alf, já usou o Alf implicitamente aí por conta do Facebook, do Google, né? Que é aquela questão de logar com o Facebook, logar com o Google em algum site que não é do Facebook ou do Google, obviamente. Aqui o funcionamento é exatamente o mesmo, tá? Você entra no site do governo federal e tem a opção de você logar com o Banco do Brasil para se autenticar no portal sem ter que fazer todo o aprovisionamento de senha e tudo mais. Que é aquela velha história, né? Você acaba cadastrando uma senha repetida porque é difícil decorar tanta senha. Exatamente. E por último, né, a gente tem aí mais ou menos um mês que a gente está integrado com o governo federal e a gente já ultrapassou aí o 1 milhão de acessos. Apesar se você for comparar isso relativo aos nossos aplicativos, é um volume relativamente pequeno, mas se você comparar que é uma integração relativamente nova e o método de autenticação tem muito que evoluir, o próprio governo tem disponibilizado mais serviços, a tendência é que isso vá crescer com uma força muito grande. Eu não sei se todos têm o conhecimento, mas o portal GovBR ele é um hub de integração entre os demais portais do governo federal. Então, assim, ele é só a porta de entrada. A exposição dos serviços depende de cada autarquia federal. Então, o governo federal ele tem o papel de ter esse hub, né, o GovBR, mas a exposição de cada um dos serviços que a população pode ter ainda depende da proatividade aí das outras autarquias, por exemplo, como INSS, Polícia Federal, entre outros, né?
que eles que fazem, enfim, a execução do serviço propriamente. E o futuro, né? O que a gente espera aí de integrações como essa e dessa própria integração, né? Onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que a gente acha que a gente pode chegar? Aqui são mais perguntas para a gente tentar suscitar o questionamento, né? O debate, que eu coloquei o primeiro, a iniciação de pagamento, para quem está acompanhando o movimento de regulamentação, esse é uma das últimas fases, se não me engano, do Open Banking regulado, que é a questão de iniciar o pagamento por meio de API. Então, qual que seria a grande vantagem disso aí? Eu estar dentro do governo federal e o governo poder utilizar uma API do Banco do Brasil para poder fazer a liquidação de algum tributo ali, sem ter que a pessoa sair do portal do governo federal, ir para um portal do banco, voltar e continuar o processo. Na verdade, ele faria uma coisa muito fluida, ele seria autenticado pelo banco no fluxo de WALF, como já é feito, mas ele faria toda a parte de condução do serviço dentro do portal do governo. Então é uma experiência muito fluida, ele não tem aquele entrave. Né? Isso vai um pouco de encontro até com o que o Caio comentou sobre o cliente quer ser atendido onde ele está, né? Ele não quer ter que se deslocar ao banco, seja o banco em outra aba aí do navegador ou em outro aplicativo no seu celular. Exatamente. Essa quebra aí essa transição ela nunca não é muito saudável, né? Principalmente para quem tem um celular mais lento, né? Ela pode ser bem chata, às vezes falta memória, um programa trava, fica lento, você vai para um aplicativo, quando você volta para o outro já morreu. Enfim, tem uma série de problemas aí que podem trazer complicações para a experiência que o usuário está tendo ali na condução do serviço. Também falar um pouco de assinatura eletrônica, né? Hoje a gente tem a assinatura digital, feita por certificado digital, que não é nada fácil de se obter, muito menos de mantê-lo ativo, né? Não é, digamos assim, não é acessível a toda a população, mas a assinatura eletrônica dos bancos ela é muito acessível, e até porque os bancos têm a obrigação de abrir conta para a população, né? Então, a princípio, todo adulto maior de idade teria acesso à assinatura eletrônica dos bancos, que tem uma confiabilidade razoável, dependendo do método de provisionamento e do grau de relacionamento que esse cliente tem com o banco, o grau de confiabilidade, eu ousaria dizer que é tão grande quanto de uma assinatura digital. Por que não a gente utilizar isso, às vezes, para a pessoa ter acesso a serviços mais críticos dentro do governo no portal? Seria uma proteção interessante e seria muito interessante até para o governo para desonerar isso, essa rede de atendimento presencial. E o que o cliente quer, né? O que ele busca, né? A gente tem que usar muitas integrações para conseguir entender o que o cliente está querendo. Eu acho que a gente ainda tem muito chão aí para entender como vai funcionar o Open Banking. E acho que cada integração, a cada nova funcionalidade que a gente soltar, a cada passo que a gente der nesse cenário, vai ser muito, muito, muito produtivo. A gente está... Eu, particularmente, né, eu estou trabalhando já há uns deixa eu ver, 3 anos nessa área, e quando eu olho para trás, eu vejo que, assim, os saltos foram enormes, mas a gente tem muito chão aí pela frente. Acho que assim como tecnologia ainda é um bebê na sociedade, a gente ainda tem o Open Banking, que é um recém-nascido, né? Então, o que ele tem aí de aprendizado e de evolução é um mar aberto. Exatamente. Isso aí, Caio. Beleza. Ele tá como você falou, ele é um embrião, né, que tá aí para amadurecer, crescer e a gente tá junto com ele. De forma que a gente vai aprender, como o Franco colocou, a gente tem aprendido, né, a lidar com isso e a cada dia tentar proporcionar uma melhor experiência para o cliente, de fato, utilizando o que a gente tem, a regulação ao nosso favor, a abertura do sistema ao nosso favor, de forma a oferecer a melhor experiência para o usuário e nos tornarmos relevantes em qualquer ambiente que ele esteja. Então é isso, a gente queria agradecer pela audiência de vocês, pelo interesse em assistir esse tipo de conteúdo, e acredito que vai ser muito produtivo para vocês. Foi um aprendizado tremendo para a gente, como o Franco colocou, e acredito para o governo federal também tem sido um aprendizado. E a gente está aprimorando a solução para que cada vez mais a gente consiga entregar um serviço de qualidade para vocês. Então é isso, pessoal.
A gente fica por aqui e, em caso de dúvidas, a gente vai estar à disposição no decorrer do evento para ajudá-los aí no que for necessário. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TecBan criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em 4 pilares essenciais: segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir a autenticidade e evitar fraudes. E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor, conectando bancos e pessoas ao mundo digital.